irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, nossa meditação hoje vai ser em Mateus, capítulo 14. Vamos ler dos versículos 13 ao 21. Mateus 14, do 13 ao 21. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Senhor, te peço nesse momento que o Senhor possa tirar, meu Deus, toda distração do nosso meio, que o Senhor possa estar me conduzindo, ó Pai, aqui na explicação da Tua palavra, naquilo que o Senhor quer que eu contribua, meu Deus, para os Teus servos, para que nós possamos, Senhor, ser edificados pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, meu Deus, nos instruir e que possamos viver verdadeiramente a Tua palavra, Senhor. Abençoa este culto que é para Ti, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, o contexto aqui, nesse texto que nós lemos, né, porque ele já começa dizendo: E Jesus, ouvindo isto, o contexto aqui de que Jesus tinha ouvido no Evangelho de Mateus é sobre a morte de João Batista. João Batista tinha sido morto por Herodes exatamente por pregar que ele estava vivendo algo errado, que estava vivendo pecado. Então ele começou a ser perseguido pela mulher com quem Herodes estava fazendo coisas ilícitas, e João acabou sendo morto. Mas ele continua aqui, esse versículo aqui, irmãos, ele diz que Jesus, ouvindo sobre a morte de João Batista, ele se retirou para um lugar deserto e apartado. Os outros evangelhos, eles também trazem este mesmo relato, né? Esta é uma passagem que ela está em todos os 4 evangelhos. Em Marcos, ele vai falar que Jesus, ele procurou este lugar apartado para ele procurar um pouco de descanso e também para eles comerem com os discípulos. Porque por onde eles passavam, a Bíblia relata que as multidões se chegavam até eles e já eles tinham dificuldade até mesmo de comer. Porque por onde Jesus passava, ele saía pregando a palavra, trazendo cura, trazendo libertação. Então bastava a notícia de que Jesus está passando ali em tal aldeia para que as pessoas já se aglomerassem ali em volta dele, já buscando cura, buscando libertação de espíritos opressores e também para ouvir os ensinamentos de Jesus. Os fariseus também viviam em volta dele, não buscando cura, buscando libertação e não buscando ouvir os ensinamentos dele, mas para tentar pegá-lo em alguma palavra, tentar acusá-lo, tentar colocar em descrédito aquilo que Jesus pregava. Então não eram só aqueles que queriam conhecer mais dele, que queriam ser libertos, que estavam ali em volta, mas também aqueles que queriam atacá-lo. Então a multidão, ouvindo que Jesus estava saindo e vendo que ele entrou no barco e que estava seguindo em uma determinada direção, eles começaram a seguir o barco também na direção em que eles estavam indo. A Bíblia fala aqui no versículo 14, no versículo 13, que eles começaram a segui-lo a pé. Eles estavam no barco,
O Evangelho de Lucas vai dizer que eles estavam indo em direção a Betsaida, em uma região deserta de Betsaida, no mar da Galileia. Então, aquelas pessoas que estavam seguindo o barco, eles não estavam seguindo dentro de outros barcos, seguindo aquele barco de que Jesus estava. Eles estavam seguindo a pé, atravessando pelas margens do rio. Não deve ter sido uma caminhada muito... Glória a Deus. Seja bem-vindo, irmão. Não deve ter sido uma viagem muito pequena, porque as extensões do mar da Galileia, irmãos, elas não eram uma pequena lagoazinha. Eram quilômetros a extensão desse lago. Mas essas pessoas, acompanhando o barco, elas foram seguindo pelas margens para onde Jesus ia. E a gente pode ver aqui o esforço que o homem faz quando ele quer realmente alguma coisa. Porque você imagine você caminhar quilômetros, atravessando um rio, seguindo um barco, porque você tem algo que lhe interessa lá do outro lado. Eles queriam cura, irmãos. E queriam libertação de espíritos opressores. E eles tinham fé que, chegando ao outro lado, Jesus poderia dar para eles essas coisas. Eles estavam, irmãos, sedentos por aquilo que Jesus poderia providenciar para eles. Então, a gente imaginando a cena, irmãos, imaginem só, Jesus estava ali, já tinha uma grande quantidade de pessoas onde ele estava. E a Bíblia vai falar que conforme eles iam passando de cidades em cidades, iam se acrescentando mais pessoas àquele grupo. Tanto que quando eles chegaram do outro lado, já era uma grande multidão. Aqui no final do texto que nós lemos, vai dizer que só de homens eram mais de 5.000. Acrescentando-se a esse número mulheres e crianças. Bom, quando eles chegam do outro lado, irmãos, eles tinham saído procurando descanso e um pouco de tempo para eles pelo menos comerem. Quando eles chegam do outro lado, já dão de cara com a multidão que já está lá, né? A multidão já estava ali esperando eles. E o interessante que cada palavra, né, que traz o texto bíblico, irmãos, tem palavras que elas saltam assim aos nossos olhos, né? Quando eles falam que eles estavam indo para um lugar deserto, o deserto ele já tem um significado muito grande na palavra de Deus, né? O agir de Deus ele se manifesta inúmeras vezes nos textos bíblicos exatamente nos desertos. Não apenas nos desertos físicos, mas também nos nossos desertos da nossa vida. E isso traz à nossa memória, né, o agir de Deus sustentando o povo no deserto, os hebreus, por mais de 40 anos, irmãos. Porque realmente foi o sustento de Deus, foi o agir de Deus, porque imagine as pessoas passarem 40 anos no deserto e nem as roupas e nem os chinelos se acabaram, né? Nós sabemos que para um chinelo nosso durar 1 ano, e a gente nem usa só o chinelo, a gente usa sapato também. Tem que ser muito bom, né? Imagine 40 anos. Mas Deus estava sustentando aquele povo não apenas das vestes, não apenas protegendo-os do sol escaldante do deserto, do frio grande à noite, mas também trazendo alimento para aquelas pessoas. Porque foi no deserto que Deus trouxe o maná, que Deus fez brotar água da rocha. Então, o deserto ele realmente tem um significado muito grande na palavra de Deus. Assim como nas nossas vidas. Normalmente são nos nossos desertos da vida em que a gente experimenta com mais profundidade o agir de Deus. Quando a nossa vida já não está tão boa, né? Quando já não é naquela avenidazinha toda arborizada e bonitinha, mas é quando o sol está ali queimando. No versículo 14 diz que Jesus saindo viu uma grande multidão e sendo possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mesmo cansado, mesmo com fome, ele se move para curar aquelas pessoas, irmãos.
Porque talvez muitos de nós pudessem dizer, não, eu não vou nem botar a cara para fora ali do barco, eu vou comer aqui primeiro, né? Eu vou descansar aqui, eu vou tirar um cochilozinho aqui antes. Mas Jesus, ele trouxe para aquelas pessoas, ele não só apareceu ali para elas pregando, mas ele trouxe para elas cura física e espiritual. Daqueles que viviam oprimidos por espíritos imundos. Como diz em Lucas 9:11, irmãos, ele também pregava sobre o reino. Ele não apenas entregava para eles a cura imediata que eles queriam, mas ele apresentava para eles que tinha algo a mais. Não era somente aquela libertação e aquela cura daquele momento, mas que eles precisavam de algo a mais. Ele trazia esperança para aquele povo. A misericórdia do Senhor Jesus, irmãos, ela é um dos pontos mais retratados na palavra de Deus. Ainda aqui em Mateus, no capítulo 8, a partir dos versículos 2 e 3, a partir do versículo 2, ele vai falar sobre a misericórdia que ele teve daquele homem leproso. Em que, quando aquele homem se chega diante de Jesus e o adora, e ele diz, Senhor, se quiseres, pode curar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou naquele homem e o curou. O simples ato de tocar em um homem leproso, irmãos, em uma pessoa leprosa naquela época, era algo impensável. Sendo a pessoa um rabi, era ainda mais difícil ainda. Mas Jesus, ele teve misericórdia daquele homem e, rompendo os tabus daquela época, os tabus sociais, ele chega naquele homem, tem misericórdia dele, toca nele, porque Jesus não tinha necessidade de tocar nele para curá-lo. Isso é um ponto que a gente deixa, muitas vezes, passar. Ele não precisava tocar nele, mas Jesus tocou naquele homem. O simples toque para aquele homem já faria uma diferença muito grande, irmãos, porque imagine quanto tempo fazia que ninguém encostava nem a mão naquele homem. Olhavam para ele, provavelmente, com desprezo. Era uma pessoa considerada invisível, imundo para a sociedade. A viúva de Naim, uma mulher, naquela época, já ser viúva já era algo difícil. E ela tinha um único filho, que era a esperança dela de um sustento mais para frente, né? Ela não ia ter um aposento, não tinha um INSS para dar uma mão para aquela mulher. E o único filho dela, que era a esperança de na frente ela ter o seu sustento garantido, tinha morrido. E Jesus, ao ver aquela situação, a palavra de Deus fala que ele moveu-se de íntima compaixão e disse, e mandou parar aqueles que estavam levando o defunto e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E o deu à sua mãe. Moveu-se de íntima compaixão, irmãos. É a mesma situação aqui, o mesmo verbo que ele usa, que é usado em Mateus. Ele teve compaixão. Ele viu a situação em que aquelas pessoas se encontravam. E ele intervém. Ele restaura vidas. Mateus 9, de 35 a 38, um pouco mais atrás. Vai dizer que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, para que mande obreiros para a sua colheita. Jesus teve misericórdia, irmãos, teve compaixão daquelas multidões porque elas estavam perdidas. Estavam como pessoas que não têm quem olhasse, que não tinham quem olhasse por elas. Durante o seu ministério, a gente vê Jesus ele alimentando essas pessoas, curando, não apenas alimentando física, mas espiritualmente também.
porque talvez seja esse o alimento mais difícil de encontrarmos hoje em dia, um alimento espiritual que realmente venha a nutrir. Que hoje nós temos muita, podemos dizer, fast food, né? Aquilo que enche ali momentaneamente, mas que não vai lhe trazer substância. Agora, a gente vendo esse texto aqui, a gente pode também imaginar, irmão, trazer à nossa mente sobre a viúva de Sarepta. Imagine você compartilhar ali o seu último bocado. Não é que você tivesse para mais uma refeição. Aquela ia ser a sua última refeição. Em Lucas, em 1 Reis 17, onde traz esse relato, o Senhor manda Elias ir até essa mulher. A palavra de Deus fala que Deus falou para Elias que já tinha ordenado ele ser sustentado por uma mulher. E quando Elias chega a essa mulher só tem uma refeição. Já vai ser a última refeição. Como é que ele vai ser sustentado por uma pessoa que já não tem nem para ela mesma? Então Elias chega para ela e fala, 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Fala assim a palavra de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse, traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-lo, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra do Senhor, a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, porque a palavra do Senhor que lhe falara, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que só até o 16. A gente já pode começar a ver, irmãos, que já foi uma prova para aquela mulher ali no momento que Elias pediu água. Porque a gente não pode esquecer que já tinha muito tempo que nem chovia, não caía nem uma garoazinha sobre a face da terra. Era exatamente esse um dos motivos da tão grande fome que tinha se espalhado não apenas sobre Israel, mas sobre todos os países vizinhos. Então, quando ela traz a água, já é ali um gesto de amor daquela mulher por ela estar compartilhando algo que já era tão escasso para com ele. Quando ele pede, então, que ela compartilhe a comida, a gente pode imaginar que aquela mulher teve muita fé para crer na palavra de Elias de que Deus iria multiplicar aquilo que ela tinha. Então, o tema, irmãos, aqui, ele é parecido. Por que ele é parecido com esse que nós estamos vendo? Como é algo que é similar? Porque aqui ele se refere a quando você entrega nas mãos de Deus, você confia na provisão de Deus, aquilo que você tem, nem que seja pouco, nem que pareça que é tão pouco. A fé da viúva, irmãos, que entrega o seu último punhado, encontra uma resposta divina.
naquilo que ela já seria os seus últimos momentos, no momento em que ela apresenta diante de Deus aquilo que ela tem. Mateus 14, o versículo 15, seguindo aqui o nosso texto. O versículo 15 diz que, sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Eles já estavam ali há muito tempo, porque Jesus já tinha realizado muitas curas, Jesus já tinha pregado, Jesus já tinha libertado muitas pessoas, e estava já chegando a noite. E a gente sabe que o deserto à noite não é um lugar muito convidativo, né? Então, os discípulos, eles não estavam sendo egoístas, eles não estavam sendo errados em falarem isso. Eles estavam agindo, irmãos, de uma forma lógica. Aquelas pessoas, elas já tinham feito uma grande viagem atravessando o mar da Galileia para poder chegarem até onde eles estavam. Elas já estavam cansadas também. Muitos deles, com certeza, já há muito tempo sem comer. Então, eles falam: essas pessoas vão desfalecer aqui se elas pernoitarem aqui no deserto. Estavam sendo práticos, né? Nós provavelmente também agiríamos da mesma forma. O pensamento deles aqui não era: manda esse povo embora para que a gente possa finalmente descansar e comer, que era o que eles tinham ido buscar no início. Eles estavam demonstrando preocupação com aquelas pessoas. Não dava para eles pedirem ali um iFood, né? Era realmente uma situação complicada se aquelas pessoas continuassem ali. Mas a preocupação deles, irmãos, ela estava sendo limitada pela lógica humana. A nossa limitação humana, irmãos, nós queremos resolver da nossa forma. Às vezes a gente duvida que Deus ele vai agir. E a gente quer colocar Deus dentro do nosso pensamento limitado, dentro daquela caixinha ali, e não, a gente imagina que Deus não vai conseguir transformar aquela situação. Em Marcos, o texto que vem em Marcos, irmãos, ele não traz esse contexto de que Jesus tinha acabado de ouvir sobre a morte de João. Marcos, o texto que vem antes é sobre a missão que Deus tinha dado a esses 12 apóstolos. Como Jesus tinha falado que iria dar poder para eles realizarem curas, milagres, expulsarem demônios, operarem maravilhas. E eles tinham chegado para Jesus já alegres, contando tudo o que eles tinham feito, como eles tinham ensinado, como tinham realizado curas. E a gente pensa: nossa, né? Como Deus faz coisas tão grandiosas, irmãos. Isso aqui é pequeno demais, Deus não vai se preocupar com isso não, porque Deus vai querer fazer coisas maiores, coisas que realmente venham impactar milhões. Coisas pequenininhas assim, Deus não vai dar nenhuma atenção. Mas a gente vê que Deus age também nos pequenos detalhes da nossa vida. A fome física ali pode parecer coisa pequena demais, mas a palavra mostra que Deus, ele está atento a tudo, né? Então Jesus, ele fala: eles não devem ir, né? Não é mister que vão. Como fala aqui no versículo 16, dai-lhes voz de comer. Então imagine aqueles homens ali com tão pouco que eles tinham, que um pouco mais à frente vai dizer que eles tinham 5 pães e 2 peixes. E eles veem uma multidão daquele tamanho. 5.000 só homens, sem contar mulheres e crianças. Então o que eles falam? Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Em outras palavras, o que a gente tem mal dá para nós. Nós já somos 13 aqui, contando com o Senhor. Como é que a gente já vai dividir tão pouco entre nós? Imagine com uma multidão tão grande.
E em Lucas, capítulo 9, onde fala dessa mesma passagem, diz que eles responderam: salvo se nós próprios sairmos para comprar comida para essas pessoas, para todo esse povo. E aí é nesse momento, irmãos, que Jesus ele diz: trazei-nos aqui. Trazei-nos aqui. É a palavra que Jesus vai usar para transformar aquela situação ali que parecia não ter solução. E esse é o chamado que Deus faz, irmãos, para cada um de nós. Não apenas a gente apresentar, não apenas a gente levar diante de Deus as coisas boas que nós temos na nossa vida, para que Ele possa usar para multiplicar e compartilhar com outras pessoas. Mas nós levarmos diante de Deus também as coisas difíceis, aqueles momentos complicados da nossa vida, aquelas situações que nós, humanos limitados, não conseguimos resolver. Os fardos pesados podem ser tirados quando nós os levamos diante de Deus. Mateus 11, 28. 2 páginas atrás, irmãos. Jesus ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para as vossas almas. O versículo 29, na verdade eu pulei o versículo 29 quase todo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No momento em que nós levamos diante de Deus aquilo que está nos perturbando, nos tirando a paz, e nós cremos que Ele pode transformar aquela situação, Deus pode agir, irmãos. Deus age na nossa vida. Em Filipenses 4, 6 e 7, a palavra de Deus também fala o seguinte, irmãos. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, aquilo que está nos perturbando, aquilo que está tirando a nossa paz, nós devemos levar diante de Deus. Mas também não é a gente levar diante de Deus só as dificuldades. Não é a gente, como a gente faz muitas vezes com os nossos pais quando somos pequenos, que a gente só chega até eles quando estamos com fome, já chorando, né? Imagine a gente chegar toda vez diante de Deus só chorando, só pedindo comida. A gente não pode levar só as coisas ruins também. A gente leva coisas boas. Imagine a felicidade do pai quando o filho chega diante dele para trazer boas notícias, coisas que alegram aquele pai também. Trazei diante de mim aquilo que te aflige, que tira a tua paz, para que eu te dê descanso em mim. Você vai descansar em mim. Não quer dizer que eu vou tirar aquilo da sua vida, mas você vai aprender, se for necessário, a conviver com aquilo, mas tendo descanso em mim. Trazei diante de mim aquilo que, aos nossos olhos, irmãos, parece tão pouco, tão insignificante diante da situação, e Deus pode usar o seu poder, manifestar o seu poder e transformar toda essa situação através disso. Mateus no capítulo 19, capítulo 14, versículo 13, continuando nosso. Capítulo 14, versículo 19, continuando aqui o nosso texto. Diz que Jesus, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Deus, ele transforma, ele nos dá o sustento, ele nos dá o ensinamento, ele nos mostra como que nós devemos agir, e ele também nos mostra que nós devemos compartilhar, não ficarmos com aquilo só para nós. Ele é a fonte, irmãos. E ele usa os homens para que os homens levem esse alimento, levem essa palavra, que seja um canal para que aquilo possa chegar até outras pessoas.
Os discípulos vão distribuir. E aquelas pessoas, irmãos, vão ser alimentadas. Algo que parecia quase impossível ali. O versículo 20 e 21 vai dizer que todas aquelas pessoas comeram. Eles não comeram só um pedacinho. Eles não deram só uma dentadinha ali, né? Mas que eles comeram a ponto de eles ficarem totalmente satisfeitos e sobejaram. Ou seja, sobrou, não foi uma coisa que deu apenas para eles provarem, mas que todos comeram com abundância a ponto de ainda sobrar. O resultado, irmãos, que Deus ele supre além das nossas expectativas. A abundância que dá para alimentar todos aqueles que se chegam a Jesus com fome e sede de conhecê-lo. E ainda sobra. O Evangelho de João, no capítulo 6, que traz também essa mesma passagem, ele vai trazer como introdução, podemos dizer assim, a essa passagem, o discurso em que Jesus ele retrata a si mesmo como o pão da vida. Pois a multidão que estava seguindo Jesus, seguindo de novo, né, já depois de já ter passado esse episódio, na verdade, ela já não estava mais buscando Jesus porque ela estava vendo maravilhas e milagres e curas, mas porque eles tinham sido alimentados. Porque eles já tinham comido no deserto ali, o pão e o peixe tinham sido sustentados, então eles queriam de novo. E Jesus ele se vira para eles e fala, na verdade vos digo, não me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Em João, o milagre ele vai apontar, irmãos, explicitamente para a missão de Cristo, como o sustento eterno, ultrapassando essa provisão material, que sim nós precisamos. Mas ele mostra que há algo a mais para repartir. Tiago 2, ele vai falar que se nós vermos os nossos 2, a partir do versículo 15, que nós temos sim essa obrigação de compartilharmos com aqueles que estão passando necessidades, fome, sede, que estejam nus, a compartilharmos essas coisas com essas pessoas, que isso é um gesto de amor. De que adianta a gente dizer para a pessoa que está passando fome, que está nu, que está com sede, passando necessidade física, a gente dizer para essa pessoa, vá em paz, Deus te abençoe. Onde está o amor nisso, irmãos? Que proveito virá daí é o que Tiago usa, a frase que Tiago usa. E ele diz que assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Então nós precisamos sim socorrer essas pessoas desse sustento imediato, mas sem esquecer que tem algo a mais para compartilhar, além do sustento imediato. Algo que é muito mais essencial, muito mais indispensável do que a comida e a bebida ali daquele momento. O reino de Deus e a sua justiça. Apresentarmos a Jesus a essas pessoas. Então, no versículo 17 fala, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Muitas vezes nós duvidamos, irmãos, da providência de Deus sobre as nossas vidas. Seja qualquer coisa nas nossas vidas, quando está impossível aos nossos olhos, às vezes nós duvidamos que Deus também não vai poder resolver aquela situação. Mas Jesus ele fala, trazei diante de mim. Não duvidemos da grandiosidade do Deus ao qual nós servimos, irmãos. Marcos 8:4, nessa mesma passagem, os discípulos ele falam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Muitas vezes a gente pensa, como é, Senhor, que eu vou conseguir falar da tua palavra para alguém? Eu conheço tão pouco. Né? Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Não é nós, irmãos, quem vamos alimentar verdadeiramente aquela pessoa. Temos o dever, sim,
de falar da palavra de Deus, mesmo que não a conheçamos na profundidade, que nós não conhecemos, como nós vimos aqui na nossa EBD de hoje, mas temos a responsabilidade de falarmos, pois é o Senhor quem vai agir na vida daquela pessoa, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, como a palavra de Deus nos ensina. Senhor, mas eu não sei falar direito, mas eu não sou eloquente, mas eu me tremo quando eu chego diante de uma pessoa para falar, não sei usar palavras bonitas, e ficamos igual a Moisés, em Êxodo 4, né? Senhor, tenho dificuldade de falar. Senhor, mas eu não sei falar direito, eu me atrapalho com as palavras. Senhor, envia outra pessoa. Quantas vezes, irmãos, eu mesmo já fiz isso. Eu mesmo já fiz isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 ao 31, a palavra de Deus ela vai falar que Deus ele não age de acordo com aquilo que nós pensamos. Aquilo que a gente acha que é o mais lógico, para Deus, nem sempre é. Deus ele vai usar muitas vezes aquilo que é totalmente o contrário do que nós pensamos ser a forma mais lógica de trabalhar. 1 Coríntios 12, capítulo 1, do 27 ao 31, diz assim a palavra de Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Talvez se eu fosse uma pessoa muito eloquente, um orador muito bom, talvez eu pudesse dizer, não, mas eu estou ali porque eu sei falar bem, porque eu consegui decorar tudo aquilo que está na palavra de Deus, olha como eu prego, olha como eu ensino. Mas não, irmãos. Deus usa nós que somos fracos, e isso não estou referindo só a mim, a qualquer um de nós, irmãos, porque nenhum de nós é forte. Aquele que pensa que é forte, ele já é fraco porque está confiando em si mesmo. Então, ele usa exatamente aquilo que é ao contrário da lógica humana, para que a gente possa dar glória e reconhecer que se nós conseguimos fazer aquilo ali, é porque ele teve misericórdia de cada um de nós. Tudo é misericórdia e provisão de Deus, irmãos, para que a glória e a honra seja só dele. Apresente diante de mim o que você tem, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem a Deus Deus que está nos céus. Mateus 25, versículos 14 e 15, a palavra de Deus fala assim, 25, 14 e 15. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Nem todos, irmãos, receberam a mesma quantidade. Nem todos ali receberam o mesmo valor daquilo que estava sendo distribuído. Mas cada um recebeu de acordo com a sua condição de desenvolver aquilo que tinha recebido, de acordo com a sua capacidade. E de cada um foi esperado que eles cuidassem daquilo que eles receberam e que eles fizessem aquilo aumentar. Nem todos nós temos o dom de pregar, de pastorear, de administrar, de ensinar, mas aquilo que nós recebemos de Deus, porque sim, irmãos, todos nós recebemos alguma coisa de Deus para contribuir para a obra. É esperado que a gente coloque aquilo diante de Deus e que a gente trabalhe
no corpo com aquilo. Para que o corpo trabalhe em cooperação, porque nenhum de nós também tem todos os dons. Nenhum de nós tem todos os dons. Naquilo que um tem dificuldade, o outro já tem um pouco mais de experiência, e assim o corpo vai trabalhando em cooperação e aprendendo a caminhar juntos, um dando suporte ao outro. Ainda em Mateus, no capítulo 5:16, a palavra de Deus vai falar que Deus ele não acende uma candeia para deixar ela debaixo do alqueire, mas ela é acendida para quê? Para dar luz aonde ela está, aos que estão na casa, para que aquela luz resplandeça e os homens possam ver as boas obras e glorificarem a Deus que está nos céus. E o versículo 19 aqui do nosso texto base vai dizer que Jesus, partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão, mostrando mais uma vez que Deus ele age através dos seus para que os seus possam compartilhar com aquelas pessoas. Mateus 10, 7 e 8, quando Jesus ele comissiona os discípulos a pregarem a sua palavra, ele fala, Mateus 10, 7 e 8, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ele diz, aquilo que eu estou dando para vocês é para ser compartilhado com os outros. Mas o que nós temos recebido, o que a gente tem feito com isso? Porque sim, todos nós recebemos alguma coisa. O que a gente tem feito? A gente tem compartilhado ou temos guardado só para nós? A escolha do fraco para manifestar a glória de Deus, irmãos. Para quê? Para que a glória seja só de Deus. Então, a gente precisa entregar diante de Deus aquilo que nós temos para que Ele possa transformar. Não é nós que vamos dizer, eu recebi isso e agora vai ser do meu jeito. Vai ser, eu é que vou fazer multiplicar. Agora o reino de Deus vai crescer porque eu sou uma pessoa que faz assim, assim, assado. Não. Quem faz a multiplicação não são os apóstolos. Não são eles que fazem ali a multiplicação. É Deus quem faz a multiplicação. É Ele quem vai agir diante daquilo que foi apresentado. E os discípulos só compartilham. Então, que a gente possa apresentar diante de Deus aquilo que a gente recebeu, irmãos. Ah, mas foi só um versículo. Eu só posso compartilhar um versículo. Deus pode transformar a vida de uma pessoa, irmão, a partir de uma única palavra. Imagine um versículo. O que a gente tem para entregar a Deus na nossa vida, irmãos, para que Ele possa transformar? É tempo? Oração? É um recurso? Deus ele vai falar a cada um de nós e a gente tem que apresentar aquilo diante de Deus. O que eu tenho escondido que eu posso colocar nas mãos de Jesus para que Ele multiplique? Então, que a gente possa compreender, irmãos, que o milagre, ele realmente só começa quando você apresenta diante de Deus aquilo que você tem. Trazei-nos diante de mim. Então, como meditação, né, como algo que a gente queria que a gente pensasse sobre isso nessa manhã, o que eu posso apresentar, o que eu posso levar diante de Deus para que Ele possa usar ali para a sua igreja e que Ele possa me usar também, né? Porque primeiramente você tem que se apresentar diante de Deus com aquilo que você tem, para que o reino dele venha a ser multiplicado, que o reino dele venha a ser conhecido por aqueles que estão com fome e sede e cansados. Essa é a minha meditação nessa manhã, irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Pastor Reginaldo?